Fala galera, tudo bem? Olha só, estou de volta na Academia do Discipulado. E agora este vídeo eu quero falar de outros, dos tantos temas ou áreas, algumas áreas que eu gosto muito. E uma delas é crescimento de igreja. Em 1994 eu publiquei um livro que lá na aula vou mostrar, Dinamizando a Igreja para Cumprir a Grande Comissão, volume 1 e 2. O 1 foi editado pela editora Aba Press e o 2 pela minha autoria. E o 2 eu praticamente distribuí de graça. Mas o que eu quero dizer é que crescimento da igreja eu tenho definido assim: crescimento dinâmico e integral, quantidade e qualidade. E isso para mim é essencial. E vou te contar já de princípio o que marca um crescimento integral e dinâmico. É uma frase somente bem simples. A quantidade é mostrada pelo número de membros da igreja e a qualidade pelo treinamento e capacitação da liderança e multiplicação dessa liderança. E nessa maneira você vai encontrar uma igreja de qualidade, porque você pode ter uma igreja de 5.000 membros e somente um líder. Isso ali está gerando não qualidade, mas quantidade, que pode produzir uma série de coisas assim. Então, neste vídeo, vou começar, ou nesta aula, vamos chamar, vou começar em primeiro momento de como você pode transformar os seus convidados. Não chamo de visitante. Visitante cai de surpresa. Convidados é aquele que você leva ou chega. Aliás, todos para mim são convidados. Por quê? Porque muitas igrejas fazem culto de oração, reunião de oração, pedindo a Deus que Deus envie pessoas para ouvirem a palavra. Olha, se você está pedindo, alguém leva, mesmo que seja o Espírito Santo, mas ele está indo como um convidado de Deus, além dos convidados dos membros da igreja. Então, solta a vinheta, essa vinheta vai te dar um tempinho para você tomar aguinha e vamos lá para a nossa aula. Mas antes de ir, olha, faz agora a assinatura do canal e o lembrete. Por quê? Porque eu vou postar estes vídeos de maneira bem curta, máximo 10 minutos, 15 minutos. E não vai tudo de uma vez, vão ser 5, 6, 7, 8, sei lá quantas aulas. E se você quer saber o processo todo, então vai ter que assinar para você ser lembrado de que estou ensinando algo que eu pratiquei por 20 anos ou mais. E vi igrejas dobrarem o número de membros. A minha própria igreja, que eu tinha 70, 80 membros, subiu para 150 em um ano. E com qualidade e com quantidade. E eu tenho prova disso. Você no livro lá vai encontrar vários testemunhos. Muito bem, então vamos lá e vamos para a nossa aula daqui a pouquinho. Então te espero lá na nossa aula, que Deus te abençoe. Estamos juntos nessa corrida para encher o santuário aqui na terra e lá no céu. Que Deus te abençoe. Até lá. Na nossa aula de hoje vamos ver então esta primeira parte, primeira sessão, onde você vai começar a entender que os visitantes, chamados assim, mas que eu prefiro chamar de convidados, são pessoas próximas a se tornarem membros da igreja. Muitas vezes nós nos colocamos em um grande trabalho evangelístico e nós não percebemos que ao redor das nossas amizades, aqueles que visitam nossas igrejas, estão prontos para a colheita. Mas para isso precisamos de enxergar a integração como um ministério, com pessoas com habilidades, não é qualquer pessoa. São pessoas que sabem atender público, pessoas que são fáceis de se relacionar. Integração é um ministério que coloca as pessoas num processo de igreja. Para isso, a igreja precisa ter o processo. Então, vamos lá. Para transformar os convidados em membros da sua igreja,
primeiro precisamos ver o que é integração. A integração de pessoas é um programa, é uma atividade para inserir novos colaboradores, membros, ou que vão se tornar membros na vida da igreja. De modo que estas pessoas se sintam parte da comunidade. Aqui há uma quebra de uma tradição, ou tradicionalismo, de um paradigma, como você queira achar. Muitas vezes, por pensarmos que agimos bem, deixamos o convidado como um visitante. Nós não o deixamos participar do trabalho em si da igreja. Não estou falando em pregar, em fazer ministério antes de ser batizado. Estou falando de pessoas que se integram para ajudar. Seja numa faxina, carregar bancos, enfim. Tudo isso, há muitas pessoas que gostam de serem ajudadoras ou solidárias. Lembre-se que no século XXI, uma das marcas é ajudar um ao outro. Você fala muito de ajuda, de solidariedade. A própria sociedade está tirando a máscara do individualismo. Então, esta etapa também pretende engajar os membros da igreja para elevarem a qualidade do ministério da igreja local. Então, são pessoas capacitadas, preparadas, treinadas, habilitadas. Não é simplesmente colocar uma pessoa na recepção. Observe bem quando você vai a uma empresa ou vá em um hotel, você vai em algum lugar onde há recepção. A qualidade da maioria dos lugares. Verdade, há recepções péssimas, porém, a maioria dos lugares tem um atrativo na recepção. Transforma, então, o visitante em membro da igreja e vamos, nesta primeira aula, dizer para você que somente 20% das pessoas que se decidiram por Cristo chegar ao batismo. Isto é, 80% das pessoas se perde. Por que será isso? Eu vou te ensinar aqui, porque eu vivenciei, porque eu participei durante 12 anos, trabalhei durante 12 anos, e trabalhei por mais 8 anos em outros lugares, enfim. Como você vai virar esse percentual, no lugar de perder 80% e batizar 20%, você vai batizar 80% e perder 20%. Tomara que não perca ninguém. Mas isso é possível com um planejamento, com um processo, com um trabalho muito especial. Tá? A falta de relacionamento é a razão principal de que as pessoas não são batizadas logo após da sua decisão por Cristo. Para isso, eu preciso de 3 perguntas serem respondidas. Primeiro, se o pastor, se você é pastor, se você é líder, vocês desejam que a igreja cresça. Porque uma igreja crescente traz problemas, e não é problema administrativo. É um problema que, algumas vezes, pessoas que vêm com muita intensidade após uma conversão desejam trabalhar e começam a ocupar os lugares. E tem gente que está ali no lugar e nada faz. E essas pessoas que vêm com fôlego novo desejam trabalhar, desejam ajudar. Então, o ciúme pode aparecer. A igreja deseja crescer, os membros da igreja desejam crescer. Eles realmente estão interessados em trocar essa pequena igreja por uma média igreja e uma grande igreja, enfim, crescer de pequena para média, de média para grande, de grande para hiper, não sei o que você queira. Mas lembre-se bem de que o que nós vamos ensinar e o que nós treinamos são igrejas que crescem dinamicamente e de forma integral. Quantidade e qualidade. Não é um crescimento exclusivamente quantitativo. Você vai ter meios para saber esta diferença. E, em terceiro lugar, a igreja sofre de alguma doença ou de algumas doenças
como pecado escondido, igreja que tem dono, comissão de diácono que está acima do pastor, que o pastor não pode mudar nada, ou o pastor é ditador, ou o pastor somente ele faz todas as coisas. Essas são doenças chamadas, em alguns lugares, sociológicas, outras de tradicionalismo, outras de pecado, outras de velhice, enfim, há uma série de doenças que você precisa identificar. O que nós pretendemos fazer com vocês, então, é caminhar nessa perspectiva. Beleza? Então, até a próxima aula e que Deus te abençoe.